Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Eclésia e é com muita alegria que nós hoje chegamos na sua casa para falar de mais uma realidade que existe na nossa Igreja Católica e que talvez muitas pessoas já tenham conhecido, mas que hoje nós queremos assim conhecer de maneira mais profunda, mais próxima, a realidade da comunidade Shalom. Então, boa noite, posso até dizer, né? Shalom aos nossos irmãos aqui, Tancredo e Tassiane, né? Então, boa noite, Tancredo. Boa noite, Shalom. E a gente aqui está para poder conhecer um pouco mais a comunidade, né? Conhecer um pouco mais dessa história de uma vida que já tem levado tantos corações ao encontro do Senhor, não é isso, Tancredo? Sim, sim. Com o maior prazer, nós estamos aqui com alegria, né? Para testemunhar um pouco, né, em alguns minutos, aquilo que Deus tem feito por meio da evangelização, Shalom, né? Isso aí, muito bem. Tassiane, boa noite. Boa noite, Verônica. Shalom. Shalom, né? E como é bom, assim, poder recebê-los aqui para conhecer um pouquinho desse carisma que tocou a vida de vocês, né? E que hoje, através de vocês, também já vai reproduzindo tantos encontros com Deus, não é isso? É ótimo estar aqui também, Verônica, um prazer, né? Pra gente poder falar um pouco da comunidade, muito bom. Muito bom. Então, daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente quer conhecer de tudo um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho da comunidade e enquanto isso, nós vamos aguardando e vamos ao nosso Eclésia Diocesana. A gente tem sede de infinito. Sede de permanência. Então, este ser que assegura a permanência das coisas é que eu chamo de Deus. É o absoluto. Olá, o nosso programa de hoje é muito especial. Acolhemos aqui a abertura do Ano Nacional do Laicato. Este compromisso assumido pela Igreja no Brasil foi definido pela CNBB para o período de 26 de novembro de 2017 a 25 de novembro de 2018. Com a palavra, o arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, cardeal Sérgio da Rocha. Nós temos a alegria de iniciar em todo o Brasil o Ano do Laicato, ano que foi aprovado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, contando de modo especial com a participação da Comissão Episcopal para o Laicato. Nós bendizemos a Deus por essa oportunidade de valorizar ainda mais a presença, a missão dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Toda a igreja no Brasil é convidada a vivenciar intensamente o ano do Laicato. Nós procuramos fazer isso através da oração, das celebrações, das reflexões, mas, sobretudo, incentivando, apoiando uma participação sempre maior dos cristãos leigos e leigas na vida da igreja e na sociedade, para que seja, de fato, sal da terra, luz do mundo, numa igreja em saída. Que Deus abençoe a todos os que estão já se empenhando na realização desse ano do Laicato, que ele possa produzir muitos frutos pela participação de tanta gente e, acima de tudo, pela graça de Deus. Leigos e leigas têm papel importante na igreja e na sociedade. Confira a matéria de Larissa Carvalho. A presença e a atuação dos cristãos leigos e leigas se dá na igreja e no mundo. Nesses dois âmbitos, os leigos exercem seu ser e seu agir cristão. São eles, de acordo com o documento 105 da CNBB, intitulado Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, os verdadeiros corresponsáveis na evangelização. É o chamado sujeito eclesial. O leigo é o cristão. Desde o seu batismo, ao receber batismo, crisma, nós somos chamados a vivenciar essa missão de discípulos missionários, né, para expandir o reino de Deus. Então, esse é o leigo. A partir do seu batismo, recebe essa missão e somos chamados a fazer essa expansão do reino de Deus a partir desse nosso trabalho na igreja, mas especificamente na sociedade, que é o campo, penso-me que principal de atuação e que necessita que esse reino aconteça. Nós trabalhamos, por exemplo, na política, na economia, na arte, né? Em todos os campos e depois vai subdividindo esses campos no mundo da medicina, no mundo da arquitetura, no mundo da engenharia, né? No mundo
de marketing e assim por diante. E todos esses lugares são aerópagos onde nós podemos anunciar o Cristo, né? Porque que aí nós queremos seguir, porque o cristão leigo é aquele realmente que teve um encontro com Cristo e se encantou com esse encontro, se apaixonou por ele e quer levá-lo ao mundo, quer que todos encontrem essa felicidade que ele encontrou, né? E aí, então, todos esses ambientes são nossos ambientes para trabalhar. Aí não existe um limite. A partir do Concílio Vaticano II, iniciou-se uma caminhada histórica de maior consciência da identidade e da missão dos cristãos leigos e leigas. Nesse horizonte, ampliou-se o crescimento de sua atuação, surgindo um novo rosto laical, onde o cristão leigo deixa de ser sujeito passivo na igreja e na sociedade. Penso que nós, como leigos, nós temos que entender o nosso tempo na história e na sociedade. Nós não podemos ficar esperando respostas prontas, né? Nós temos que fazer acontecer essa história. Então, a partir dessa expansão do reino de Deus, é na história, entendendo a realidade, o chão que nós pisamos, onde nós estamos localizados e as diversas realidades que nós temos na sociedade que nós temos que estar atuando. Seja ela, por exemplo, quando você me pergunta da minha atuação, né, enquanto leiga, as câmaras municipais, o acompanhamento nas câmaras municipais é um espaço que nós precisamos estar não só acompanhando, mas também fazendo essa fiscalização, porque é daquele espaço ali que sai as leis, a legislação para o município que é onde vai estar pensando na vida da grande população. Hoje já não é mais possível pensar numa igreja que não incentive a participação e a corresponsabilidade dos cristãos leigos e leigas. Eles são interpelados a assumir ativamente a vocação de serem sal da terra e luz do mundo. Acredito, portanto, que uma ação importante que pode envolver todas as dioceses, todas as comunidades, é justamente a formação destes nossos irmãos e irmãs, para que sejam líderes não só na organização, mas também na proposta do Evangelho. Pensamos nos ministérios, no caso, celebrações da palavra, ministros extraordinários da Eucaristia, catequistas, mas pensamos também naquelas ações sociais que as nossas comunidades muitas vezes enfrentam. A proposta de um ano dedicado aos cristãos leigos e leigas tem como eixo central a presença e a atuação destes batizados no mundo e na igreja. O presidente da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB, Dom Severino Clasen, responde 3 perguntas essenciais sobre esta ocasião. A igreja convoca todos os cristãos leigos e leigas, enfim, todos os batizados, a celebrar o Ano Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas. É um ano para nós valorizarmos a missão dos leigos na igreja e na sociedade. Na igreja, valorizando a sua participação na vida das pastorais, das celebrações litúrgicas, da sua dimensão interna, do fomento da fé em Jesus Cristo. E a dimensão social, fazer com que esta mensagem de Jesus Cristo, ela de fato transforme todos os veios da sociedade, para que haja de fato uma vida mais autêntica segundo o Evangelho de Jesus Cristo na família, no trabalho, na escola, na educação, enfim, em todo lugar. O grande objetivo do Ano do Laicato é celebrar os cristãos leigos como sal na terra e luz no mundo. Eles ligados ao tronco Jesus Cristo, para que sejam fiéis à missão de Jesus Cristo para transformar este mundo. Por isso Jesus nos convoca a sermos sal na terra, dar gosto, prazer de viver neste mundo. Luz para brilhar, que nossas ações, nossas obras, nosso jeito de ser, seja uma luz para brilhar em todos os ambientes onde nós estivermos. A grande missão dos cristãos leigos e leigas é o mundo, é a sociedade. E o nosso grande legado é exatamente fazer com que haja essa transformação, purificar as relações da sociedade para que se viva de fato o Evangelho. E por isso imaginamos que possamos fazer uma transformação social, onde que os cristãos devem estar presentes em todos os seus, na sua vida pública, na família, na empresa, na educação,
para que de fato seja um ano e um resultado que se possa dizer, a partir do Ano Nacional do Laicato, nós melhoramos nisto e mais naquilo. Muito bem, então vamos iniciar a nossa entrevista. Bom, talvez você já conheça o Tancredo, talvez você já conheça a Tassiane. Então, hoje nós estamos aqui com a presença da comunidade Shalom, que está aqui no nosso programa Eclésia, e nós vamos então conhecer um pouco sobre esse carisma, sobre essa espiritualidade e essa missão que tem alcançado não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, a tantos corações, tantas vidas que estão ainda afastadas desse grande amor de Deus. E nós hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa comunidade, essa nova comunidade. Quando a gente fala de nova comunidade, pouco a pouco, né, a gente vai dando a conhecer esse novo na igreja, né? Um novo que, especialmente após o concílio, né, Vaticano II foi tomando, né, a sua forma, e após 50 anos aí já desse novo Pentecostes, né, podemos aí dizer desse novo que está surgindo, né, na igreja e que tem também se colocado em tantos lugares onde muitas vezes não alcançávamos, né, através da evangelização. Tancredo, você que está chegando na diocese, né, também, né, trazendo aí essa realidade da comunidade. Fala um pouquinho para nós sobre a comunidade Shalom, como surgiu esse carisma, né, como surgiu essa inspiração lá no Moisés, também a Emir, né, que é cofundadora. Fala para a gente um pouquinho. Então, eu queria dar boa noite, né, para todos que estão nos assistindo aqui por meio desse programa, né, e agradecer a Deus por essa oportunidade, que é uma graça da gente testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né. Que o carisma Shalom é aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Aquilo que Deus realiza na nossa vida. E esse ano a gente está vivendo um ano de muita graça, porque nós estamos vivendo a graça dos 35 anos da vocação Shalom. A comunidade Shalom nasceu em 1982 e nasceu aos pés do Papa João Paulo II. O Papa visitou Fortaleza, né, nesse ano, e nessa ocasião o nosso fundador, ele era coordenador da Pastoral da Juventude. E o arcebispo, né, Dom Aloysio Lochaide, tinha pedido ele como coordenador para ofertar algo durante a procissão do ofertório, né? E ele, né, no coração dele, né, ele sentia, né, uma angústia, né, no bom sentido da palavra, né, de querer dar a vida dele, ofertar a vida dele em favor da juventude, né? E ele não sabia, né, como fazer isso, né? E ele sentiu no coração dele, né, de escrever uma carta expressando, né, como ele gostaria de ofertar toda a vida dele em favor daquela juventude, né, que Deus chamava de viver naquele momento. Então, ele escreveu essa carta ali no ofertório e ali ele colocou toda a vida dele diante daquele ofertório, né? E esse ato, né, para nós, comunidade Shalom, é muito caro, né, porque esse é um ato fundante, onde começou tudo aquilo que Deus colocava no coração dele por meio da fundação. Então, ali ele fez esse gesto, né? Escreveu a carta e colocou ali aos pés do Papa, né? E a partir dali, essa inquietação começou a crescer ainda mais, né? Ele começou a se questionar, poxa, como eu vou expressar isso de forma muito concreta, né? Como que eu vou revelar aos jovens, né, esse rosto de Deus, né, essa ternura de Deus, né, por meio daquilo que está no meu coração, né? É uma coisa bem curiosa, né, que é importante a gente falar, que ele não tinha, assim, o desejo de fundar nada, né? Ele não queria fundar uma comunidade, né? Ele queria evangelizar os jovens, testemunhar a alegria que ele tinha realmente de viver a experiência com Deus, né? Mas Deus foi realmente revelando ele, né, no dia a dia, como isso ia se expressar, né? E ele queria evangelizar os jovens. Então, para evangelizar os jovens, né, qual é a forma que ele iria fazer isso, né? Na época, na diocese lá de Fortaleza, não existia muitos lugares onde os jovens se reuniam assim, né, para se descontrair, né? E a lanchonete foi a inspiração que Deus deu para ele, para que ele fosse até os jovens, né? E que os jovens realmente fossem nesse lugar e fossem evangelizados, né? Então, assim, essa foi a graça do ato fundante, a lanchonete. Foi essa inspiração onde que os jovens estariam, né? E com o jovem veio a mãe do jovem, né? O pai do jovem, o avô do jovem, né? E assim foi se formando, né, toda essa realidade de evangelização por meio da comunidade Shalom. E aí, bom, falando um pouco dessa realidade, como surgiu essa questão do carisma também, né? Porque ali
nisso ele foi encontrando também a identidade, né? Porque o carisma é a identidade da comunidade. Como é que foi isso na vida, né, do Moisés? Como é que isso foi surgindo, essa identificação com o carisma? Muito interessante, né, que esses jovens eles começaram a se reunir, né? E assim, foi algo apaixonante, que eles se reuniam, né? Na época eram jovens universitários, né? Então eles estudavam, tinham várias atividades que eles faziam, né? Então assim, eles não tinham muito tempo não, porque estudavam bastante, né? Mas assim, naquele fogo, né, do amor mesmo, né, de quererem estar reunidos, de quererem viverem aquela novidade, né? Eles começaram a arrumar tempo. Quem ama, né? Começou a arrumar tempo. Então, eles começaram a arrumar tempo para se reunir. Começaram a se reunir 1, 2, 3 vezes. E a família, os pais começaram a ficar preocupados. Né? Meu Deus, o que é isso? Né? Eles começaram, né, a se ausentar mais de casa, né? Para estar realmente nesse ambiente de oração ali. Né? E ali foi se constituindo, né, essa realidade de vida comunitária, né? Dessa necessidade de eles estarem juntos para rezar, para partilhar, para ouvir a voz de Deus, né? Aí vai se constituindo, né, a nossa espiritualidade. Nós nascemos da experiência carismática de louvor da igreja, né? Da experiência da renovação carismática católica, né? Nosso fundador teve a experiência do batismo no Espírito Santo, quando jovem, né? Um jovem rezou por ele, ele teve essa graça, essa experiência, né? Esse fogo, né? E aí ele começou realmente a viver essa experiência de querer transmitir essa experiência por meio das ações evangelizadoras, né? Então, esse estilo de vida comunitária foi nascendo de uma forma assim, muito concreta, a partir dessa realidade da lanchonete. E aí eles começaram a se identificar, né? A querer estar mais próximos, né? E a querer aprofundar essa experiência por meio dessa graça, né? Mas assim, o fundador ele começou a perceber que Deus dava algo muito particular para ele, né? É claro que ele tinha tido essa experiência, né, desse fogo do batismo no Espírito Santo, né? Mas foi algo que Deus foi construindo essa graça da espiritualidade, né? E Deus foi dando a ele, né, elementos muito concretos na espiritualidade. Na ocasião do Dom Lenz de Lochaide, né, que ele teve essa reunião para falar um pouco, né, sobre aquilo que Deus estava inspirando no coração dele, né? E Deus foi dando a ele elementos na espiritualidade, né? E ele foi aprofundando, né? E Deus deu para ele um livro de Santa Teresa d'Ávila. Depois ele pegou o livro Irmão de Assis, né? E aí vão formando esses baluartes que fazem parte da nossa espiritualidade, né? São Francisco e Santa Teresa d'Ávila, né? Pela vivência da contemplação, Santa Teresa, né? E pela vivência da pobreza em São Francisco de Assis, né? Mas temos como base essa experiência carismática de louvor, estilo de vida comunitária que eles começaram a sentir o desejo de aprofundar, de vivenciar ainda mais, né? É claro que no início, né, esses jovens sofreram muitas batalhas, muitas perseguições nessa época, né, porque a realidade da diocese era uma realidade assim muito forte de teologia de libertação, né, toda a realidade do clero. Então eles começaram a realmente, esse estilo de vida comunitária, essa espiritualidade começou a espantar a muitos, né? E até a família, né, começou assim, a ficar muito assim, impressionada com a forma como esse jovem vivia a radicalidade do Evangelho, né? A forma realmente que eles queriam testemunhar a graça da paz, né? Mas, aos poucos, por meio até mesmo, né, do diálogo com a diocese, com o bispo diocesano, né, essa realidade foi realmente se conformando à realidade da diocese, né? Cada vez mais, né, a comunidade foi entrando nesse contexto da igreja, né? Nesse diálogo com nossos pastores, com nossos bispos, né? E eles foram cada vez mais entendendo, né? E a gente aprofundando a nossa espiritualidade como Shalom. E falar um pouquinho, Tassiane, né? Falar um pouco dessa realidade. Uma realidade que está espalhada, né? Graças a Deus hoje, né? Começou lá em Fortaleza, né? E que hoje já se encontra por todo o nosso país e em tantos outros países, né, pelo mundo, na Europa, na África, na Ásia, né, em tantos outros lugares, né? Teu encontro com a comunidade, né? Fala um pouquinho para a gente, Tassiane, como é que foi o teu encontro com o carisma, né? Com essa presença do carisma na tua vida. Então, Verônica, eu conheci a comunidade aos meus 8 anos de idade, né? Não sabia que era essa minha vocação, né?
mas eu tive um pequeno encontro com 8 anos de idade, quando eu participava de uma comunidade, a Comunidade Sagrada Família, e uma irmã da comunidade ingressou na comunidade de vida do Shalom. Né? Isso há muito tempo, né? Eu tenho 24 anos, imagina quanto tempo atrás. E ela ingressou e eu me lembro de ter pensado assim, gente, eu quero viver assim, como ela está vivendo, né? Eu quero essa vida comunitária, mas nem imaginava do que eu estava falando. Porque eu gostava muito dela, né? E eu pensava assim, eu queria ir junto com ela. Eu pensava, eu queria ir junto com ela. E aí o tempo passou, né? Passou, entrei no setor juventude, né? Participei na paróquia, entrei na renovação, né? E assim, tinha um desejo muito grande de uma vida comunitária. Mas o Shalom era uma das minhas últimas opções, né? Eu tinha até um pouco de receio quanto ao Shalom, né? E eu falei assim, não quero, não, que Shalom o quê? E uma pessoa abriu o centro de evangelização, né? Que, por coincidência ou providência de Deus, é no meu bairro onde eu moro, né? Então, tudo é uma coincidência de Deus. E eu fui na missa de inauguração, né? E começou a cantar, né? A música no ofertório, não, na ação de graças, né? Quero ofertar minha vida. E eu cantava aquilo, eu falava assim, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Mas assim, com muito medo, né? Com muito medo e assim, negando, né? E dali eu comecei a frequentar as noites de louvor, mas assim, muito porcamente, né? Indo muito, muito pouco, mas assim, sempre com medo de tudo aquilo que o Senhor estava querendo para a minha vida, né? E aí comecei a ir na missa aos domingos, né? Vendo que era uma forma diferente, né? Toda a liturgia, né? Tudo isso, né? Que é bem diferente, né? Na realidade, dentro do carisma mesmo, né? Próprio do carisma. A gente tem uma liturgia muito rica. E aquele ardor no meu coração, né? E chega uma hora que não dá mais. Você quer lutar com as suas próprias forças, mas você não consegue mais. E, na época, né, o antigo coordenador da obra, ele me chamou, né, para conversar, porque ele tinha ido para uma formação em Fortaleza, né, na nossa sede. E aí ele voltou e falou assim, Tassiana, eu quero conversar com você. Eu falei assim, meu Deus, Douglas, o que você quer? Eu não quero conversar com você. Ele falou assim, olha só, eu preciso, né, de uma pessoa para dar seguimento à Secretaria Jovem, né, a coordenar os jovens. Eu já vinha de outras coordenações, né? E eu sei que você tem toda essa identidade, né, de coordenar. Você já coordenou a paróquia, coordenou isso, aquilo, e eu acho que você daria super certo. Mas Douglas, eu não sei nada da vocação. Eu não sei nada. O que eu sei é que eu venho aqui, eu rezo, eu choro e vou embora. Uma boa definição. É uma definição. Eu rezo, eu choro e vou embora e fico com as minhas dúvidas de cabeça. Não, Tassiane, vai dar certo, né? E aí eu comecei, né? Logo em seguida tinha um retiro de planejamento estratégico, né? Que a comunidade todo ano faz, que iria planejar todo o ano de 2016, né? Isso foi finalzinho de 2015 e foi o meu primeiro ato, né? Foi ir nesse retiro, onde eu fui conhecendo, né, a comunidade, de certa forma, né? No início de 2016, eu ingressei no vocacional, né? Um ano de muitas lutas interiores, né? Você, jovem, você fica querendo discernir a vocação, e aí, quando chega, você fica com medo, né? Você fica, não sei se aguento mais. E aí, eu entrei no vocacional, né? Com muitas lutas interiores, mas fui, né? A gente fui caminhando, né? No vocacional, e tanto apostolicamente como jovens, né? No final de 2016, eu pedi o meu ingresso à comunidade, né? E no início desse ano, eu ingressei na comunidade, né? Hoje eu sou postulante do primeiro ano. Né? Então, foi um caminho, né, de conhecimento, né? Foi tudo muito rápido, né? Eu olho assim, gente, ano passado eu pensava, nossa, ano passado eu não estava pensando nem nisso, né? Eu estava acabando de sair de uma coordenação e eu falava assim, eu vou descansar agora, eu não quero... Descansar na juventude. Eu vou descansar, eu vou só na missa, eu vou até participar de um grupo de oração no Shalom, mas eu vou só descansar. Mas não foi esse os planos de Deus para minha vida, né? E aí, hoje sigo, né, nesse tempo, né, coordenando a Secretaria Jovem, né, que é a expressão da juventude dentro da comunidade, nessa fase que a gente se encontra, né? E uma responsabilidade muito grande, né? Somos a primazia da vocação, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que
que tipo assim, meu Deus, como, né? Eu tão miserável, o Senhor me escolhe, né? Mas é uma graça, né? É só pela graça que a gente vai caminhando. Sim, verdade. Tancredo tem essa experiência já de quanto tempo de comunidade, Tancredo? Então, eu conheci a comunidade Shalom em 2000. E em 2001 eu comecei a trilhar um caminho vocacional na comunidade, né? Foi uma pessoa do meu trabalho que me chamou para participar da comunidade. Na época, eu conheci a comunidade em Vigário Geral, onde nós temos um trabalho de promoção humana, né, de acolhida de idosos que não têm família, né? E lá tinha grupo de oração acontecendo, né? E fui lá, né? Fui uma vez, depois me afastei, aí depois conheci a realidade do Centro de Evangelização em Botafogo, né? E lá eu tive um contato assim mais próximo assim com o carisma, né? E lá eu pude tocar de forma assim mais profunda o carisma, lá no Centro de Evangelização em Botafogo. E comecei a ser acompanhado por uma pessoa. Assim, eu sou muito grato assim a Deus por meio do carisma, porque uma graça que é muito forte na nossa vocação, essa arte do acompanhamento, né? Que vai nos discipulando, vai nos formando dentro da vontade de Deus. Então, uma pessoa me acolheu no Centro de Evangelização, né? Até hoje me lembro da pessoa, né? Essa pessoa era da comunidade de vida, agora está na comunidade de aliança e é liderança em Fortaleza, né? Então, e a pessoa me acolheu com aquele sorriso, né? Eu entrei no Centro de Evangelização, a pessoa falou, poxa, aqui é a sua casa, né? Aqui é o seu lugar, né? Então, assim, sabe a impressão que você está naquele local e você já conhece aquelas pessoas há muito tempo, né? Sim. A impressão que eu tinha era essa, né? Que eu já conhecia aquelas pessoas há muito tempo, que as pessoas começavam a conversar comigo, né? E de forma assim muito espontânea, me acolher, e eu falei assim, meu Deus, né? Aqui é o meu lugar. Né? Então ali realmente eu fui percebendo, né? Como Deus me atraía, né? E aí eu comecei a dar passos, né? Me chamaram para participar de um grupo de oração, e na época eu participava de um grupo na Renovação, né? Eu ficava assim, ainda pegado e preso, né? Mas assim, Deus foi me impulsionando, Deus me chamava a um carisma específico, né? Dentro da comunidade, né? E Deus foi me atraindo a viver essa forma de vida. Na ocasião, né? Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava há 3 anos já nessa empresa, né? E essa empresa tinha me mandado embora, né? E nessa época eu estava ingressando no grupo de oração e me chamaram que estavam indo para um fórum, lá em Fortaleza, tem um fórum carismático Shalom, né? E me chamaram para participar desse fórum, né? Então, assim, eu peguei uma parte da minha rescisão, assim, na loucura mesmo, na fé, e fui para Fortaleza. Nessa época, né, era muita viagem de ônibus, né? Avião era muito caro, né? Passagem de avião, então eu fui na loucura da passagem do ônibus, né? Fui lá e investi, né? E 3 dias viajando para Fortaleza. Pensa aí, 3 dias viajando para Fortaleza. E lá eu tive uma experiência muito profunda com Deus por meio do carisma, né? Eu me lembro que eu participei de uma missa, né? Impressionante, né? Que é um componente da nossa espiritualidade, né? A experiência eucarística, né? Nós costumamos dizer que a vocação Shalom, o carisma Shalom, né? A missa, né? É o mistério da nossa vocação celebrado, né? É o mistério da nossa vocação celebrada. É a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, né? E ali eu pude experimentar a graça do carisma, dentro da celebração eucarística, onde alguns irmãos faziam a sua renovação de promessas, né? No caso hoje, né? Como promessas, antes era promessa, hoje são compromissos, né? De consagração, alguns estavam ingressando na comunidade também, e ali eu comecei, meu Deus, que lindo, né? Eu quero viver da forma como esse irmão está vivendo, né? A alegria, né? A alegria desse irmão ali de consagrar, de entregar a sua vida para Deus. Meu Deus, eu quero viver como ele vive, né? E era o irmão da comunidade de vida que estava ali renovando essa experiência de consagração, né? Então, foram esses elementos que foram me atraindo, né? Comecei a participar de grupo de oração, comecei a participar na vida do dia a dia da comunidade, né? A formação básica, o ministério, o engajamento dentro da comunidade. Eu disse, meu Deus, Deus me chamava a dar mais, a corresponder, né? Lembra quando nós falamos do elemento no início da fundação, né? Da oferta, da carta, ela falava dos jovens, né? Essa dinâmica da oferta é algo muito constante dentro da comunidade, a oferta de vida, né? No nosso fundador, são 2 características assim, muito claras na nossa vocação. Não tem como desconectar essas 2 realidades. É oração e oferta de vida. Oração e oferta de vida, né? E pela oração, Deus me chamava ainda mais a ofertar a minha vida. A ofertar a minha vida, né? E eu fui me engajando no ministério, né? Comecei a participar de 3, 4, 5 ministérios
dentro da comunidade, porque era algo que me envolvia e eu queria me consumir ainda mais por amor a Deus, né? Por amor aos jovens, né? Que é a primazia da nossa vocação. Então, muito bom. E agora, né, nessa nova missão, assumindo aqui a responsabilidade da missão em Petrópolis, não é isso? Sim, sim. Passado tantos anos, né? Eu fico fazendo memória, né? Assim, na comunidade isso é muito caro para nós, né? A memória, né? E eu falei um pouco do histórico, né? Desse ato fundante, né? E a gente vai vendo assim cada elemento que Deus foi dando no decorrer do ano, né? Para ir compondo a nossa espiritualidade, né? Na verdade, a comunidade nasceu com uma realidade de comunidade de vida. Foram primeiros irmãos que começaram a ofertar a sua vida, jovens, bem jovens, né? E começaram a ofertar a sua vida, entregar a sua vida por meio da evangelização, né? E outros sentiram outra forma de identificação, né? Pessoas da família, outros jovens, né? De não viver, que a comunidade de vida vive uma forma integral de oferta, nesse sentido, porque eles vivem praticamente as 24 horas para a evangelização, né? Sim. Toda manhã, de silêncio, de oração, de contemplação, missa, formação, tarde, no centro de evangelização, à noite, né? Evangelização e completas quando vai dormir, né? Na realidade, a comunidade de aliança, nós vivemos uma dimensão em que nós não deixamos os meios normais, né? Como trabalho, como estudo, como realidade de família, né? O nosso chamado é viver no mundo sem ser do mundo, né? Então, outros começaram a se identificar com essa forma de vida, né? Como comunidade de aliança, né? Isso foi completando a nossa espiritualidade, a forma de viver como comunidade de vida e como comunidade de aliança, né? Se complementando, né? E aí vem a agilidade dos estados de vida, né? Irmãos que são chamados a viver como celibatário, como nosso fundador, né? Outros viverem como casados, né? Não só na comunidade de vida, mas também na comunidade de aliança, né? A se casarem, se consagrarem, né? Viverem seu estado de vida também, né? E outros também a viver como sacerdote. Alguns começaram a sentir inspiração de viver como sacerdote dentro da comunidade. Então, são realidades que vão compondo, né? E estão do coração da igreja, né? Nós podemos testemunhar isso, né? Mas que vai sendo realmente aprofundado, né? Enriquecido pela forma própria do Carisma Shalom, né? Então, hoje eu estou há 17 anos na comunidade, conheci a comunidade, assim, estava discernindo meu estado de vida. Eu queria ser padre, né? Na época eu queria ser padre, até fiz o caminho ainda para seminário diocesano, fiz 1 ano de caminho vocacional no seminário diocesano, né? Depois, sendo acompanhado dentro do seminário, o próprio padre, que era meu diretor espiritual, ele começou a falar para mim, ele falou, poxa, eu não vejo você dentro dessa realidade de padre diocesano, não. Você poderia conhecer uma comunidade, uma vocação que tivesse outras formas de vida mista, né? De outros estados de vida. Então ele já começava a perceber que eu não era chamado a viver esse estilo de vida. E ele falou para mim da comunidade, ele falou para mim do Shalom, ele celebrava já a missa no Shalom, né? Então, essa realidade, essa complementaridade, né, dos estados de vida, né, vai também enriquecendo e aprofundando a nossa forma de ser, de viver como Shalom, né? Hoje já casado, né? Sim, casado com uma filha de 3 anos, vai completar 4 anos agora em janeiro, né? Uma filha adotiva, né? Uma filha que nós tivemos a experiência, né? Pela graça do carisma, porque nós praticamente, né? Conhecemos dentro de um abrigo da comunidade em Fortaleza, né? Em Sobral, né? E Deus nos deu esse presente, né? A nossa filha, né? E eu conheci minha esposa dentro da comunidade também, né? Conheci dentro do Shalom. Então foi todo um caminho que eu fui conhecendo por meio da amizade também. Deus foi realmente acrescentando, né? E me dando graças dentro da comunidade. E dentro desse caminho, né? Também de missão e evangelização, são diversas frentes, podemos dizer assim, missionárias, diversas realidades, né, evangelizadoras, né, que são feitas pela comunidade. Se aproxima assim, um evento bastante importante aí, que já vai se aproximando, né? E que já, pelo menos, a divulgação já está ficando forte, né? E Tassiane queria que ela falasse um pouquinho para a gente sobre o Virada Radical, que já vai se aproximando, né? Conta para a gente. Pois é, Verônica, a gente está numa ansiedade imensa, né? A gente vai ter o Virada Radical, né, em janeiro, de 18 a 21 de janeiro, né, que vai ser no sítio de São José, né, lá em São José mesmo, na cidade de São José. E é um momento único, né, para toda a nossa obra, né, porque é um momento que estamos unidos, né, não só os jovens, mas toda a comunidade unidos em prol do Virada Radical,
né? No Virada Radical é o momento em que o jovem vai ter, né? Por que esse nome Virada Radical, né? Virada e radical numa frase só, que é quase a mesma coisa, né? Virada, essa proposta do jovem ter uma virada, uma mudança radical na sua vida, né? Que é nos proposto, né? No dia a dia, né? Então o jovem, ele na parte da manhã, ele fica completamente no lazer, né? Então ele vai ter ali atividade, vai ter jogos, né? Futebol de bolha, vai ter um momento da piscina, vai ter um momento do futebol, né? Essas coisas que o jovem gosta de fazer, né? Eu adoro, né? Só que antes disso, né? O Moisés até fala, nosso fundador, ele sempre fala, a gente primeiro começa tudo com a oração, né? Então o jovem antes do lazer ele vai ter 1 hora de adoração, né? E depois ele vai seguir para o lazer durante a parte da manhã toda, né? Então ele vai ficar a manhã inteira ali no lazer. E aí vai vir almoço, né? Porque comer faz parte, né? Faz parte. E aí depois ele vai ter a parte formativa, né? Que é o seminário de vida no Espírito Santo, né? Ali ele vai conhecer sobre o amor de Deus, ele vai ter uma experiência com o amor de Deus, né? Ele vai ser batizado no Espírito Santo, né? E ali ele vai se encontrando, né? Meu Deus, o que o Senhor está fazendo comigo, né? Que mudança radical é essa que você está fazendo na minha vida, né? Mas não para por aí, né? Na parte da noite, nós temos festas temáticas, né? Cada dia tem uma festa, né? Temos a festa do neon e outras coisas que eu não posso falar tudo, senão perde a graça. Verdade, né? E é um tempo assim, né? Nós como Secretaria Jovem, né, nós estamos mobilizando, né? No último sábado, a gente teve a abertura da nossa sala jovem dentro do Centro de Evangelização, né? Que é um espaço onde o jovem ele pode ir lá. Não só o jovem que participa, não. O jovem que tem ali, porque nós temos um colégio em frente, né? O colégio da frente pode ir lá para jogar o seu videogame, né? Porque tem videogame para o jovem, né? Que quiser acessar a internet, quiser só ficar ali para descansar, porque tem um sofá lá imenso para você descansar, um puff, né? Tá bem à vontade mesmo, né? Que é um espaço para o jovem poder ir, né? Então, eu faço até o convite para os jovens que estão nos assistindo, né? Venha no nosso centro de evangelização, que esse espaço é para vocês. Né? E nós estamos nos preparando também, né, com as evangelizações, né? Na última sexta-feira nós tivemos a evangelização na Praça da Liberdade, né? Em que tivemos uma dança, né, um alto de Natal, né, o Filho de Deus, Menino Meu, né, que foi apresentado pelos nossos artistas, né? Muito lindos, né, conquistando o coração do povo, né? E nós vamos ter mais ações na Praça da Liberdade, né, para tudo isso para atrair o jovem, né? Nós tivemos a experiência nessa evangelização de uma jovem que ela falou assim, nossa, muito bonito, né? Porque nesse alto de Natal tinha até crianças participando. Então ela, nossa, até aquela menininha, né, a Bia, né? Aquela menina tão linda, desse tamanho, já fazendo, pois é, né? E ali ela já se interessou, né? Que é isso, vida daqui? Por quê, né? O que é isso que te faz, né? À noite, mover para ir para a rua, para fazer evangelização, né? Para fazer um alto de Natal, o porquê disso tudo, né? E a gente começou a explicar para ela, e ela já assim, não, acho que dá certo, né? Já começou a se interessar pelo Virada Radical, né? Então a gente está nesse tempo de preparação, né? Até o meio de janeiro, né? De 18 a 21 de janeiro. A gente está se preparando e você pode fazer a sua inscrição, não deixe de fazer a sua inscrição. Se você tem 15 anos, né? De 15 a 25 anos você pode ir, se divertir, vai ser um momento único para você, para a sua vida, você vai ter essa virada que eu também tive na minha vida, né? E eu quero que você também tenha essa experiência. Muito bem, então, quem quiser entra em contato com o Centro de Evangelização, não é isso? Para fazer a sua inscrição. Isso. Né? Você quer deixar o contato já? Quero, então, a gente tem uma página no Facebook, né, Obra Shalom Petrópolis, que você pode estar também assistindo. Nós também temos um programinha, não um programão. Nós temos um programinha, né, que ele é feito numa live pelo Facebook, né? Então, nós estaremos no próximo sábado, às 19 horas, fazendo uma transmissão pela nossa página, que a gente vai falando do Virada, vai apresentando o Virada Radical nos nossos programas. Né? E também você pode, né, ou entrar em contato pela página do Facebook, né, que responde em 5 minutos, coisa rápida, ou então você pode entrar pelo WhatsApp e falar comigo ou com o Edson. Né? O meu telefone é 24 992 33 4559.
né? Então, você pode me mandar um WhatsApp, que eu vou lhe responder, lhe mandar a ficha de inscrição, vou ao seu encontro e você vai para esse Virada Radical. Isso aí, né? Então, e também ele vai estar acontecendo por lotes, não é isso? Então, é por isso que é importante garantir logo a sua inscrição, né? Logo nesse primeiro lote, não é isso? Exatamente. Até o dia 31 de dezembro, você paga apenas R$100 para viver 4 dias de aventura, meu irmão. 4 dias. Você faz a sua inscrição, dá metade da sua ficha, você dá metade para dar garantia, porque é muita gente querendo. A gente não tem espaço para todo mundo que a gente conseguir, né? Então, a gente precisa garantir, você precisa garantir a sua inscrição dando um sinal. Depois, a partir do dia 1º de janeiro, já aumenta para R$110. Né? Aquelas pessoas que deixaram para a última hora vão ter que pagar mais caro. Então, já faça a sua inscrição. Né? Eu vou estar mandando o link também, né? Se puder colocar, o link da inscrição para você fazer a sua inscrição. Maravilha. A gente podia estender também esse convite, né, para as famílias, né? Porque a gente está chegando a uma época aí de Natal, de presentear o outro, né? De dar presente para o outro, né? Então, se você é mãe, se você é avó, se você é tio, tia, né? Quer dar de presente de Natal para o seu sobrinho, para o seu familiar, para o seu conhecido, né? Dê algo que realmente vai mudar a vida dele, que vai fazer uma virada radical na vida dele, né? Desse retiro, desses dias, né, de experiência com Deus, de experiência de mudança radical na sua vida, né? Então, dê de presente para essa pessoa. Então, é uma grande oportunidade de dar um presente de Natal. É verdade, né? Bom, a gente vai dar uma paradinha, tá? Agora, a gente vai para um outro quadro e daqui a pouquinho a gente volta para uma mensagem final para o nosso povo. Tá certo? Então, a gente para aqui um instantinho. Passa rápido, né? Passa bem rápido. Né? Então, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa mensagem final. Vamos agora ao nosso quadro Aconteceu. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Ci ha dato grande dolore venerdì scorso la notizia della strage avvenuta in una moschea nel nord del Sinai, in Egitto. Continuo a pregare per le numerose vittime, per i feriti e per tutta quella comunità così duramente colpita. Myanmar è stato benedetto con il dono di una straordinaria bellezza e di numerose risorse naturali, ma il suo tesoro più grande è certamente il suo popolo, che ha molto sofferto e tuttora soffre a causa di conflitti interni e di ostilità che sono durate troppo a lungo e hanno creato profonde divisioni. So che molti in Myanmar portano le ferite della violenza, sia visibili che invisibili. La tentazione è di rispondere a queste lesioni con una sapienza mondana che, come quella del re nella prima lettura, è profondamente viziata. È
una grande gioia per me essere con voi. Il nostro incontro è un'importante occasione per rinnovare e rafforzare i legami di amicizia e rispetto tra buddisti e cattolici. È anche un'opportunità per affermare il nostro impegno per la pace, il rispetto della dignità umana e la giustizia per ogni uomo e donna. Nei mesi scorsi lo spirito di generosità e di solidarietà che caratterizza la società del Bangladesh si è manifestato molto chiaramente nel suo slancio umanitario a favore dei rifugiati affluiti in massa dallo stato di Rakhine, provvedendoli di un riparo temporaneo e delle necessità primarie per la vita. Possa il nostro incontro di questo pomeriggio essere un chiaro segno degli sforzi dei leader e dei seguaci delle religioni presenti in questo Paese a vivere insieme nel rispetto reciproco e nella buona volontà. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Muito bem, então, nós que estamos aqui nessa noite com a comunidade de Shalom, então, queremos, assim, conhecer um pouco mais também de algumas das atividades evangelizadoras que acontecem no Centro de Evangelização, não é isso? Então, que fica lá no Alto da Serra. Conta pra gente um pouquinho, né, aí, do que as pessoas que, puxa, eu estou precisando realmente desse encontro com Deus, estou precisando buscar o Senhor, né, quero esse lugar de encontro, né? Que dias, assim, as pessoas podem chegar até o Centro de Evangelização para esse encontro? Então, só para dizer que o nosso Centro de Evangelização é a menina dos olhos do nosso fundador, né? Porque ali é o local privilegiado onde nós expressamos o carisma, o ser Shalom. Então, lá tem todas as nossas atividades, um local atraente, onde você pode ir, onde você pode rezar, onde você pode ter uma experiência concreta, né? Nosso caso como Shalom, com o resultado que passou pela cruz. E lá, nesse local onde nós vamos expressar o carisma, né, nós temos várias atividades onde você pode viver essa experiência, né? Viver a experiência com o resultado, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, toda quarta-feira nós temos o grupo de oração para iniciantes. Então, o que é esse grupo de oração para iniciantes? É esse grupo de acolhida, onde você vai chegar, onde você vai rezar, onde você vai ter uma experiência concreta com Deus, né? Onde a pessoa vai te acompanhar, né? O grupo onde você está iniciando a sua caminhada com Deus, para você ter uma experiência, né? Nós temos uma comunidade, algo assim muito concreto, né? É um caminho de iniciação, não só de oração, né? A oração, é claro que é importante, é o principal da nossa vida, né? É um motor, né? Que vai conduzir a nossa vida, mas é um caminho, junto com isso, caminho de discipulado, caminho de acompanhamento, de formação, né? Nós chamamos de caminho da paz. Então, o grupo de oração, na verdade, é esse caminho
onde você vai ser introduzido por meio da oração e a formação e a evangelização, né? Chamamos de Caminho da Paz. Nós temos também cursos de formação na nossa casa. Nós temos agora, inclusive, encerrando, né, o Tecendo Fio de Ouro aos sábados, né? Mas continuamente nós temos cursos Tecendo Fio de Ouro, Curados para Amar. Nós temos também alguns cursos de consagração à Nossa Senhora, né? Cursos também baseados na nossa fé católica, né? Porque a nossa missão é formar também filhos de Deus na fé, né? Que é formação básica e outros cursos de formação. Na quinta-feira nós temos a grande noite de acolhida, que nós chamamos a noite de louvor. Nessa noite nós temos como graça a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? O Santíssimo Sacramento, né, é o coração onde pulsa, né, a graça do resultado que passou pela cruz, né? Então, Jesus é eucarístico. Nesse dia nós nos prostramos diante de Jesus, né? Com adoração, com prostração, com louvor, né? Então, esse dia é um dia muito intenso de oração, né, e adoração. E no final desse dia nós temos alguns irmãos que têm um ministério de oração e aconselhamento que vai nos orientando nessa caminhada de fé. Então, se você precisar chegar lá, né, na noite para ser acolhido, né, por meio da oração, tem uma pessoa que pode rezar por você, te acolher, né, e orientar segundo aquilo que a igreja nos ensina. Nós temos também aos sábados o grupo de jovem, né, às 17 horas, né, que é a nossa menina dos olhos também, porque já que o jovem é a nossa primazia, né? Todo sábado nós temos esse grupo de jovens, às 17 horas. 17 horas o grupo de jovens no nosso centro de evangelização. Nessa sala jovem, né? Que foi agora recém-inaugurada. Também nós temos nesse dia a adoração ao Santíssimo Sacramento, das 14 horas às 21 horas. Então, nesse horário você pode chegar lá, adoração silenciosa, né? Você vai sentar ali diante de Jesus, né? Vai se ajoelhar e ali vai escutar por meio da adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós temos também grupo misto acontecendo nesse dia, às 18h30, e temos grupo também para casais, olha, famílias, né? Nós chamamos a comunidade de famílias novas. As famílias são chamadas a rezar, né? Família santuário de Deus, né? A família doméstica, né? Vai dizer o nosso Papa. A igreja doméstica é a família, né? Então, esse dia nós somos chamados a rezar como família, com o grupo de casais às 19 horas. E no domingo, que é o dia por excelência, o dia do Senhor, nós temos a nossa celebração eucarística, a missa, né? A missa é o ponto privilegiado onde nós vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Então, domingo às 16 horas, nós temos a nossa missa comunitária. Tá bom? Então, você é convidado a participar das nossas atividades, retiros de aprofundamento, né? Retiros de formação. Nós somos uma comunidade para te acolher, para levar a experiência com Deus. Muito bem. Então, a gente aproveita para deixar essa, também já chegando ao final, uma mensagem final, né? A gente aqui foi dando a conhecer toda a beleza, né, desse ressuscitado que passou pela cruz, né, que é o carisma Shalom, né, que é o que se busca realmente comunicar, né, essa verdade. Então, queria que você deixasse aí uma mensagem final para o nosso povo que está em casa, né, que está aí nos assistindo, né, tanto o Tancredo quanto a Tassiane, né, deixassem essa mensagem. Vamos lá, Tancredo. Então, mas eu tive a minha experiência na comunidade, né, e foi algo assim muito, muito marcante na minha vida, né. Primeiramente, a acolhida, né. Uma pessoa chegou, né, falou: aqui é sua casa, né. Eu me senti realmente em casa, como eu falei, né? Parecia que eu estava ali já, né? E conhecia aquelas pessoas há muito tempo. Então, foi acolhida. A acolhida e a oração foi algo assim fundamental, algo que realmente me introduziu na experiência com Deus, na experiência com o carisma, né? Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora nesse momento, vale a pena viver essa experiência, né? Vale a pena viver a sua oferta, né? A música que é a música de fundação mesmo, né, do nosso carisma, né, quero corresponder, né, com a oferta da minha vida, né. Então vale a pena ofertar a nossa vida, né, nesse tempo que as pessoas, né, cada vez mais querem viver para si, né, querem viver mais para si mesmo, né, não quer viver para o outro, né. O Papa nos fala, nós somos chamados a viver para o outro, né, a sairmos de si para o outro. Então vale a pena viver essa experiência, né, e descobrir nela a sua vida, a sua vocação. Então eu encontrei meu lugar, né? Santa Teresinha vai falar, né? No coração da igreja descobri a minha vocação, né? Descobri o meu amor, né? Descobri o amor, né? Então eu descobri o meu lugar na igreja, né? Isso foi algo assim muito concreto, né? Eu descobri, né,
uma pérola, né, que é o Carisma Shalom, né? E com certeza, né, na igreja você tem um lugar. Deus preparou um lugar para você, né? E você vá buscar, né? Porque Deus reservou para você, né? Não tenha medo, né? Dizia João Paulo II, né? Verdade. Muito obrigada, tá, Tancredo, pela tua presença. Obrigado pelo teu sim, pelo teu testemunho, né? Por tudo que você trouxe aí para nós, tá? Deus abençoe cada vez mais a sua vida e a sua vocação, tá? E Tassiane, deixa a tua mensagem final também para o nosso povo. Então, a minha mensagem não poderia ser diferente que não ser para os jovens, né, que estão nos assistindo. Queria falar você, jovem, você mesmo que está aí passando na televisão, ou passou pelo Facebook e olhou o videozinho e está vendo até agora. Melhor vida não há. Melhor vida não há. Vale a pena. Por mais difícil que pareça, e por mais medo que essa palavra possa nos dar, né? Largar tudo, ofertar a vida, meu Deus, quantas coisas. Vale a pena, melhor vida não há, né? Eu não sei onde estaria, né, se não fosse a vocação Shalom hoje na minha vida, né? Melhor vida não há. Obrigada, Tassiane, obrigada mesmo. Deus abençoe aí todo o teu caminho vocacional, né? Todo esse caminho que está se construindo, né? E que possa realmente dar muitos frutos ainda na sua vida e na vida de todos aqueles para onde o Senhor te levar, não é? Então, e muito obrigada aí a cada um de vocês que nos assistiu, que vai aos poucos também levando toda essa verdade de Deus, toda essa verdade de fé ao seu coração. Deus também tem um chamado na sua vida. E não tenha medo também de dizer o seu sim. Um sim que vai trazer alegria não só a você, realização não só a você, mas a tantas vidas que serão alcançadas. O sim de Maria trouxe Jesus até nós. O teu sim pode levar Jesus a muitos corações. Então não deixe também de dar o seu sim ao Senhor, tá? Que Deus abençoe. Uma boa semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones.